Está começando a Unesp Rural e hoje vamos falar de uma tendência que está ganhando cada vez mais espaço no cultivo protegido, que é o manejo agroecológico. O manejo agroecológico reúne estratégias que contribuem para uma agricultura mais sustentável. Mas será que é possível controlar pragas e patógenos sem usar produtos químicos? A resposta é sim, através de controles alternativos, como por exemplo o controle cultural, o controle físico e o controle biológico. E temos uma pergunta de um produtor, o Genônimo Dias. Tenho ouvido falar bastante sobre o uso de tricoderma e eufrágio no controle do mofo cinzento no tomate. Como esses micro-organismos funcionam e quais os benefícios do uso deles em estufas? A Renata, que está na Unesp de Botucatu, vai nos explicar melhor sobre isso. Bom dia para a Unesp Rural e para quem está nos assistindo. É isso mesmo que o Giovanni falou. O cultivo protegido ele tem uma grande importância para alguns produtores, mas principalmente para os produtores do Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, muitos produtores têm as suas produções dentro de um cultivo protegido por conta da entre-safra, por conta dos climas que não são favoráveis durante esse período. Como tudo na vida há um lado positivo e um lado negativo, o cultivo protegido, ele pode favorecer o desenvolvimento da produção, como ele também pode favorecer o desenvolvimento de algumas doenças. E ele desenvolve algumas doenças, como por exemplo o mofo cinzento, que é super prejudicial para a cultura do tomate. E como que acontece o mofo cinzento dentro do cultivo protegido? Bom, o mofo cinzento, ele acaba desenvolvendo por conta do seu clima favorável, como por exemplo, a condição do condensamento das gotículas de água sobre a folha e o fruto. Esse tempo de gotícula de água sobre a folha pode favorecer o desenvolvimento do mofo cinzento, como também a alta umidade relativa e o adensamento dessas plantas. O adensamento dessas plantas acaba criando um microclima superficial ali para a planta conseguir se desenvolver e também para o mofo desenvolver. Esse microclima tem uma alta umidade e muitas das vezes altas temperaturas, onde o mofo consegue se desenvolver e acabar se alastrando por toda a cultura. Para isso, existe o controle biológico. O controle biológico é o uso de alguns organismos vivos para poder realizar o controle das doenças e pragas dentro de um cultivo protegido ou fora de um cultivo protegido. Para isso, as universidades realizam algumas pesquisas, por exemplo, com o tricoderma e o Gliocladium, que realiza essa proteção em relação às plantas. Com isso, como que esse Gliocladium e esse tricoderma funciona de acordo com a pergunta do Jerônimo que foi realizada no nosso estúdio? O tricoderma e o Gliocladium, eles são aplicados superficialmente sobre as folhas. Então a gente usa uma bombinha costal e aplica sobre as folhas, e aí o tricoderma ou o Gliocladium, eles vão